Olá, meus irmãos e irmãs, que a paz e a graça do nosso Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, o soberano, todo-poderoso Yahweh, seja contigo, em nome do seu ungido e amado Filho, da sua palavra viva, nosso Salvador, nosso único Rei, Mestre, Guia e Arruxa. Assim seja. Amados, gostaria de trazer aqui uma palavra, nossa, maravilhosa, uma palavra que fortalece demais a nossa caminhada e espero que fortaleça, lhe edifique, lhe alimente, viu? Meu irmão e minha irmã, da fé e do caminho, tementes ao Senhor dos Exércitos, verdadeiros adoradores do Criador dos céus e da terra, discípulos da sua palavra. Prestai atenção, abram a Bíblia de vocês para acompanhar a leitura e todos nós meditarmos nesta palavra. Fica no livro de Salmos, capítulo 37. Vou dar início. Não te indignes por causa das más pessoas. Não se ire, não fique nervoso por causa das más pessoas. Nem tenhas inveja daqueles que praticam a injustiça, pois eles em pouco tempo secarão como um capim, e como a relva verde logo murcharão. Ou seja, essas pessoas mais injustas, elas fazem o que fazem porque elas não têm controle sobre suas concupiscências, sobre os seus desejos ardentes. Elas querem fazer suas próprias vontades. E por isso mesmo, elas não enxergam a grandeza, a dimensão da palavra do Criador. Consequentemente, elas não enxergam a vida. Elas lutam por um punhado de tempo. Que é isso aqui que foi implantado devido à transgressão humana, à rebeldia. Então, o evangelho verdadeiro, genuíno, puro, ele é para que os verdadeiros adoradores, os que temem de verdade o Criador dos céus e da terra, voltem à raiz, ao plano original, ao jardim. Gênesis 1, que o Pai criou tudo muito bom. Era tudo muito bom. Então, a gente, os filhos de Yahweh, eles anseiam pela vinda do nosso Rei, que é a palavra do Pai Criador, a mesma que nos regia no jardim, e por isso mesmo éramos só amor, paz e alegria, vivíamos em abundância e éramos eternos. Porém, desobedecemos a palavra que está em Gênesis 2. E a queda, ela é narrada aqui no capítulo 3 de Gênesis. E hoje vivemos os últimos dias, né? Estamos no fim dos tempos. Estamos em Apocalipse, o livro da revelação. Toda a história está sendo revelada pelo Espírito Santo, a consciência divina do Criador dos céus e da terra, a consciência de justiça e de verdade. Então, enquanto essas pessoas mais ingratas, ímpias, injustas, rebeldes, estão com a sua consciência corrompida, porque o alvo delas é este mundo, é carreira, dinheiro, bens materiais, sucesso, vaidade, poder.
nós que cremos na palavra, em Yahushua, no Messias, o ungido prometido do Criador dos céus e da terra, que é a própria palavra que nos regia no jardim. Ela veio para nos resgatar, ok? Ela morreu, se sacrificou, foi um sacrifício perfeito, justamente para nos salvar deste cativeiro, que é este mundo aqui, contrário ao jardim, que é a vida eterna. Então, quem crê na palavra de Yahuwah, do Criador dos céus e da terra, quem crê e é batizado no Espírito Santo, quem crê é batizado, né? E é batizado. Ou seja, que recebe o entendimento da palavra, que obtém, então, uma consciência justa. Ou seja, é quando a consciência ela é purificada, limpada, lavada. Você morre para o mundo e nasce de novo. Ou seja, você volta a ser um bebê, uma criança, e no caminho com Yahushua, que é a palavra do jardim, você vai então moldando, você vai purificando, se santificando, né? Se limpando, entende? Então, obtém uma consciência justa. Assim, no dia do juízo, nós iremos nos apresentar irrepreensíveis, porque estamos num caminho. Então, o verdadeiro adorador, ele anda separado deste mundo. Por isso que aqui em Salmo 37 está falando que a gente não devemos nos indignar por causa das más pessoas e nem ter inveja daqueles que praticam a injustiça. Aí no verso 2 aqui fala, pois eles em pouco tempo secarão como um capim. Ou seja, eles deixarão de existir. A segunda morte, né, como está lá em Apocalipse. E como a relva verde logo murcharão. Então a gente luta por algo eterno. Então não vale a pena. Não é inteligente, não é sábio da nossa parte. É fácil? Não é fácil. Acabei de falar, a gente está no caminho, vai estar se purificando, se santificando. Mas, o que é que a gente tenta trazer aqui, com muita humildade, sinceridade e verdade, o que o Pai coloca em nosso coração, quando nós o buscamos de todo o coração, com toda a nossa força e entendimento, é que os irmãos e irmãs que creem nesta palavra, que querem essa palavra, precisamos entender que o que vale é o coração, entende? Então, tipo assim, a gente está em um mundo que tudo, absolutamente tudo neste mundo, a saber, o sistema mundial em trevas, é contrário ao jardim, é contrário ao plano original, à vida eterna. Portanto, isso quer dizer o quê? Que podemos cair. Nesse caso aqui de Salmo 37, a gente pode sim ficar indignado, nervoso, irado com mais pessoas. Afinal, as atitudes deles são repudiantes. E a palavra em muitas outras passagens deixa claro que nós ficamos irados com a injustiça. Ok? Só que aqui está falando o quê? Para não ficarmos. Ou seja, a gente precisa trabalhar isso. E como é que a gente trabalha isso? Quando verdadeiramente a gente coloca o Pai em primeiro lugar. Por isso que é dito no verso 3, olha só, confia em Yahuwah e pratica o bem. Tá vendo? Ele em primeiro lugar, confia em Yahuwah. Você tá ali, aí você olha pro céu. E aí, o que é que o Pai quer? O Pai gosta disso, é certo, vale a pena. Ó, sempre. É o temor. Isso é temor e tremor. Entende? Então confia em Yahuwah e pratica o bem. Então você vai tomar uma atitude perante aquela situação
que você sabe que é a melhor, é a certa, é a correta, que não vai gerar nenhum mal. Assim habitarás em paz na terra e te nutrirás com a fé. Por quê? Porque você praticando bem não vai estar inflamando aquela circunstância. Então você vai manter a sua paz e a paz dos seus próximos, daqueles que estiverem próximos a você, ok? E consequentemente você vai estar nutrindo a sua fé, a sua confiança, o seu entendimento, o seu conhecimento da palavra, da promessa do Criador dos céus e da terra. Deleita-te em Yahweh, né? Se satisfaça em Yahweh, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, se a gente anda com o Pai, fazendo a vontade dEle, consequentemente, as nossas vontades estarão alinhadas com as dele. Consequência disso, ele satisfará os desejos do nosso coração, que está alinhado com a vontade dele. Entende? E como é que a gente tem essa aproximação, essa acessibilidade e essa certeza? É quando verdadeiramente você tem comunhão com a palavra dele. Entende? Então, você vai fazer as coisas que você vai desejar vão estar de acordo com a vontade dele. Para isso você tem que ser sincero. Sincero, sempre. Porque aí você não erra. A gente sendo sincero, né, com ele, não é com o homem, com ele, no secreto. A gente vai estar sempre fazendo a vontade dele e fazendo o que é certo. Entrega o teu caminho a Yahweh, verso 5. Confia nele e o mais ele fará. Tá vendo? É a sinceridade. Entrega o teu caminho. Porque, de fato, muitas vezes, quando a gente teme, né, de verdade, e é uma coisa entre nós e ele, a gente fica todo, é o temor, a gente fica, ai meu pai, será que isso aqui é certo? Será que eu devo fazer isso? Será que é isso que o Senhor quer? Entende? Então a palavra está dizendo aqui, entrega, é o que eu falei da sinceridade. Então, oh, meu pai, obrigado pela confirmação no verso a seguir. Entrega o teu caminho a ele, né? Confia nele e no mais ele fará. Tá vendo? É a sinceridade. Se não for da vontade dele, vai acontecer alguma coisa, tá bom? E eu digo com experiência de causa, acredito que muitos de vocês já devem ter tido essas experiências, que é o seguinte, tem coisas que a gente vai tão confiante para fazer, né, que a gente tá ali com boas intenções, tal, a gente orou e tal, e fez. Aí de repente, é assim, a coisa começa a não caminhar, e muitas vezes também isso nos, tipo assim, dói, né, bastante, que você estava tão confiante naquilo, estava acreditando tanto. Só que aí é que a gente tem que ter, isso é uma coisa muito difícil de falar, porque é muito espiritual, tipo assim, consciente. A pessoa, ela tem que parar e sentir aquilo ali no momento. Você tem que viver o momento. A vida, ela acontece no presente. Eu costumo dizer o seguinte, a gente nunca perde, a gente sempre aprende. Então, em tudo tem um propósito. Nada é por acaso. Então, se algo não deu sequência, é porque tem alguma coisa ali que você tem que aprender, que você tem que tirar alguma lição, entendeu? E isso não quer dizer que você não vá sentir alguma dor, acontecer alguma coisa. Não. Em tudo dai graças e glórias. Ok? Aleluia. Se os teus olhos forem bons, né, teu corpo todo será luz. Se forem maus, será trevas.
Então, seja sincero, entregue o teu caminho a Yahweh, confia nele e no mais ele fará. Verso 6. Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Ou seja, você, quando você vive pela fé, aparentemente, para o mundo, você é louco. O que você fala, o que você faz, a sua conduta é uma conduta de uma pessoa que não está batendo bem da cabeça, segundo a psique deste mundo, que é contrário ao jardim, que é contrário à verdade, que é contrário à vida eterna. Então, assim, se você teme ao Criador, entregou o seu caminho a Ele e confia nele, você tem que simplesmente seguir fiel a Ele, a palavra, como Ele é fiel a nós. Então, Ele exibirá, no verso 6, Ele exibirá a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Então, o Pai honra aqueles que o honram. Entende? Aleluia. Verso 7. Aquieta-te diante de Yahweh e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. O Pai é Espírito, Ele vê, Ele sabe de todas as coisas, Ele criou absolutamente tudo. Então, meus amados irmãos, ninguém sairá impune, porque o Pai é o justo juiz. Ninguém se dará por inocente. A gente sempre fala isso, né? Ele deu um espírito a todo ser humano. Então, é o censor, né? Todo ser humano, no fundo, sabe o que é certo e o que é errado. Ou seja, em outras palavras, sabe o que é original e o que é falso. Porque certo e errado fica algo meio sistemático, né? Mas todo ser humano sabe o que é original e falso. O original é só acompanhar a natureza. A natureza, nada mais. A natureza. Quando eu digo natureza, eu digo toda a criação. Principalmente a natureza humana. Pronto, você vai saber o que é original e o que é falso. Então, aquieta-te diante de Yahweh e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera. É como eu digo, é meio que inevitável que o verdadeiro adorador que está separado, porque o Pai nos separou deste mundo, né? Do Egito, nos levou para o deserto. Hoje o deserto é espiritual. A gente anda à margem, separado das vontades, dos desejos, dos desígnios deste mundo. Pois bem, então é meio que inevitável que a gente não fique chateado, triste, nervoso com as injustiças, né? Mas a palavra está falando, não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Verso 8. Deixa a ira e abandona o furor. Não te impacientes, não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Tá vendo? Não é ao mundo, não é? Entende? É a nós mesmos. Para você ver que a salvação é como a gente fala da fé racional. A salvação, ela tá ligado muito, ela tá ligada 100% à nossa consciência. Ok? Então, se você conhece a palavra, você está confiante na promessa. Você crê, né? Então você crê na ressurreição, na vida eterna, do reino vindouro. E é como eu falei, não é abstrato. É só olhar para a natureza. É só lembrar do jardim. E a gente lembra isso conscientemente. É contemplando a beleza da natureza.
do que o Pai criou. Entende? Então, se estamos cientes disso, não faz sentido, né? Estarmos inflamados, deixarmos a ira tomar conta. Não, temos que abandonar. É como eu falei, quando vir, ó, cabeça no Pai, confia em Yahweh. Ó, Pai. É ser sincero, né? Me ajuda. Sabe? Tipo, pedir ajuda mesmo, me ajuda. Tira isso aqui de mim, eu não quero fazer isso. Não, isso aqui não tá correto. O que é que eu devo fazer? Qual a atitude correta? Né? É fácil? Não é. Não é fácil. Mas, se a gente tiver firmado, a gente vai estar o quê? A gente tá o quê? No caminho, né? A gente vai estar sendo o quê? Purificado. Então, o exercício, né? A prática. É a prática que vai nos capacitando num quesito espiritual, vai o quê? Nos lapidando, e a gente vai, então, aos poucos, retomando, né, a nossa originalidade, a nossa raiz, a raiz da humanidade, né? O princípio de todas as coisas. A gente vai nos lapidando no caminho. Vocês estão conseguindo compreender? Porque isso que a gente acaba testemunhando, as coisas que a gente acaba testemunhando neste mundo, nos machuca, né? Mas aqui está dizendo para a gente deixar ir embora a ira e o furor, que isso não tire nossa paciência, que a gente não se inflame, pois causará mal a nós mesmos. Causando mal a gente, como é que a gente vai ajudar o próximo? Se ajudar, né? Enfim. Por isso que a palavra, o mandamento, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, antes de a gente estar chamando a atenção do próximo, exortando, instruindo ou coisa do tipo, a gente precisa se autoanalisar, ok? E ver como é que está a nossa caminhada. Eu não quero dizer que a gente buscar a perfeição, porque não existe. A perfeição, enquanto nós estivermos aqui, não existe. Só um foi perfeito, foi santo, foi justo, que é o nosso Messias, Yahushua, que cumpriu toda a lei do Criador dos céus e da terra, sendo ele a própria. Afinal, ele é a palavra do jardim, que era a ordem, né, a lei, enfim. E ele vem cá. Pois bem, então assim, a gente precisa cuidar da gente, entende? Cuidar da gente. E é como eu falei, não quer dizer que a gente vai ser o santo perfeito, mas a gente tem essa consciência que quando ocorrem essas circunstâncias, a gente deve buscar a Ele, pedir perdão, a gente se arrepende, a gente coloca Ele em primeiro lugar, a gente para pensar. E se caso a gente venha a praticar o erro, depois, do fundo do coração, a gente se arrepende para Ele, primeiramente, né? Ou seja, quando você é para Ele, é porque é uma coisa sincera da pessoa. Quando é para um ser humano, às vezes é por aparência, entendeu? Enfim, então, meditemos. Verso 9. Pois os malfeitores serão exterminados, mas os que depositam sua esperança no Senhor herdarão a terra. Tá vendo? Como a gente tem falado, as pessoas não meditam na palavra e aí ficam ouvindo homens que não têm essas características. Não estão ligados à raiz. Estão ligados a este mundo. Pelos frutos conhecerei as árvores. Eles desejam as coisas deste mundo. Eles depositam sua confiança em homens,
né? Estão ligados à política, estão ligados ao sistema político, ao sistema financeiro, ao sistema religioso. Então, pelos frutos os conhecereis. E por que eu estou falando isso? Porque muitos dois, principalmente a religião, né, fica falando a morada é nos céus. Não, os céus, que moram nos céus são os anjos celestiais. Ok? A morada dos anjos. Mas a terra é para nós, seres humanos. E nós fomos feitos à imagem e semelhança do Pai. Então nossa morada eterna é na terra. Como aqui está deixando claro. Pois os malfeitores serão exterminados. Tá vendo? É a questão do juízo. Não ocorreu isso no dilúvio? O Pai não fez uma limpa e deixou Noé, o justo, e a sua família? Pois bem, para repovoar, e deu uma outra chance, né? Mas aí o ser humano caiu de novo. E a gente viu isso até o Messias, né? O povo não se endireitava, o povo não obedecia ao Criador, não conseguiam voltar à raiz. Hoje nós, por mais que a gente esteja vivendo diante dessas circunstâncias, nós conseguimos devido ao batismo do Espírito Santo. É quando a gente verdadeiramente se arrepende dos nossos pecados, ou seja, do que a gente está fazendo contrário à vontade do Eterno. Então a gente se arrependeu disso, se converteu, ou seja, está indo para um lado, se converteu, voltou, está indo agora caminho certo. Se converteu dos maus caminhos, né? E agora está no caminho certo, que é o da palavra do jardim, voltando à raiz. Entende? Então, como ele purificou a terra no dilúvio, ele vai purificar agora com o fogo. Ele vai exterminar, entende? Os malfeitores. E os que depositam sua esperança em Yahweh, no Criador dos céus e da terra, como eu já falei, gosto sempre de enfatizar, nada abstrato, é real, basta olhar para a natureza, toda a natureza, inclusive nós próprios, iremos então herdar a terra, o jardim de papai, e cultivar, porque esse sempre foi o propósito dele. Aleluia. Mais algum tempo apenas, e já não existirá o ímpio, a pessoa impiedosa, a pessoa que abriu mão desta graça maravilhosa, dos cuidados do Criador dos céus e da terra, e passou então a fazer a sua própria vontade. Tu o procurarás em seu lugar, porém não mais o encontrarás. Os humildes herdarão a terra, versículo 11, Salmo 37, e se deleitarão na plenitude da paz. Aleluia, meu amado irmão. Tá vendo? Então a gente tem que estar o quê? Firmado na rocha, na palavra, confiando no nosso Criador, Yahweh, né? Esperando com paciência, meditando dia e noite na sua palavra, separados deste mundo, ó, preenchendo nosso espírito com a palavra, ou seja, com o Espírito Santo, né? Ó, a consciência divina, a consciência de justiça. Tá vendo? Os humildes herdarão a terra e se deleitarão na plenitude da paz. Aleluia. Vamos dar sequência no próximo vídeo, que o celular ele grava apenas 31 minutos, tá bom? Shalom.